Senhoras e senhores, boa noite. Dando continuidade ao evento, passaremos agora à plenária com o tema Evolução do Modelo de Negócios do AC Camargo, que será proferida pela senhora Vivian Rosso. Convidamos o professor Marcelo Pedroso a fazer uma breve apresentação da palestrante. Obrigada. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação revê-los aqui no segundo dia do evento, né, do IMPRAD, o Encontro de Programas Profissionais em Administração. Então, hoje teremos na plenária aqui a Vivian Rosso. Eu não vou conseguir fazer uma apresentação completa, porque eu não consegui decorar todo o currículo dela, ela vai mostrar para vocês, mas a Vivian é administradora de formação, numa escola nossa aqui, companheira nossa também, que é a GV. Fez MBA na Escola Paulista de Medicina, na parte de gestão e economia em saúde. Depois fez vários cursos de pós, enfim, marketing, finanças, governança corporativa. Depois fez o pós-governança, aliás, em outros países do mundo, né? Governança na Espanha, e fez também o pós-MBA em SEAD. Depois ela vai contar um pouquinho também o mestrado, que ela ainda vai acabar, depois ela conta para vocês, né? Também lá na Espanha, em Ciências Políticas, né? A Vivian, eu tive a satisfação de conhecê-la na minha experiência corporativa, antes de vir exatamente para essa casa aqui, que foi na área de inovação do Grupo Fleury. A Vivian ela foi, além de vários cargos no Grupo Fleury, foi também CEO, atuou no Conselho de Administração do Grupo Fleury, e hoje ela é a presidente, a CEO do AC Camargo Cancer Center. Então, ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, compartilhar com vocês, né? E também contar um pouco da história do AC Camargo. Alguns acho que conhecem o AC Camargo, né? Fizeram um estudo de caso do AC Camargo aqui na casa, então vão ter várias oportunidades também para perguntar para a Vivian. Então, passo a palavra para a Vivian, já agradeço antecipadamente. É uma satisfação, enfim, tê-la aqui na nossa casa, Vivian. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. É um prazer e muito obrigada pelo convite, né? E boa noite a todos, prazer em conhecê-los. Espero que o nosso bate-papo aqui seja informativo. Aqui? Tá funcionando? Um pouquinho mais perto. Espero que o bate-papo e as informações que eu trouxe aqui, escolhi para compartilhar, sejam úteis, né? Que seja interessante, que vocês possam aproveitar, e estou à disposição no final, né, para qualquer dúvida, né, e eventualmente também alguém que queira conhecer a instituição e não conheceu, e aí eu recomendo, vou começar desse jeito, em vez de me apresentar. É uma fundação, né, uma fundação brasileira, paulistana, fruto da sociedade civil, que foi formada a Constituição dela tem 65 anos, mas ela é anterior, ela tem quase 80 anos de atividade, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, e acho que é um orgulho, né, para o nosso país ter uma instituição tão bacana, séria, reputada, que faz um trabalho sério, né? E que eu tive a oportunidade de me juntar há 4 anos e estou tentando fazer minha colaboração, né? Ajudar a instituição a crescer ainda mais. Bom, como o Marcelo me pediu, né, como eu sou administradora, contar para vocês um pouco... Opa! Como é que faz para voltar? Acho que é mais fácil beijar. Pronto, desculpe. Contar para vocês um pouco da minha trajetória, né, como profissional. Eu me formei em administração há 30 anos já. E resolvi, né, fazer uma carreira clássica, né, como muitos eu imagino daqui da sala, né, de seguir, aprender e crescer num ambiente corporativo. Tive a oportunidade de trabalhar em 3 setores, né, o setor de mídia, o setor de eletrônica por 9 anos, e depois entrei na área de saúde. Estou quase há 18 anos na área de saúde, tenho aprendido muito, me apaixonei pela área de saúde, tenho tentado crescer, aprender e colaborar com os desafios que a gente tem no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, que é um tema complexo, um sistema complexo, com várias distorções e com várias oportunidades também. Nessa trajetória, né, que começou lá na escola de administração e depois foi
evoluindo, né, com oportunidade de aprender coisas complementares, marketing, finanças, depois estratégia, né, algo que acaba acontecendo com vários administradores, né. Uma coisa que sempre me movimentou foi a curiosidade, né, de ter primeiro entender melhor o que um administrador faz, porque ele faz, né. Muitas vezes o papel do executivo está ligado à execução ou a terminar o trimestre e entregar o resultado, né? E temos uma oportunidade como administradores de olhar o nosso sistema e fazer com que ele melhore. Então, como eu estava comentando, né, ou seja, existe uma oportunidade muito grande, né, para os gestores, né, não só realizarem o seu trabalho, é uma profissão como qualquer outra, né, mas também entender melhor o porquê estamos fazendo e como nós somos administradores de sistemas, né, de sistemas complexos às vezes, né, como é, por exemplo, a área de saúde, colaborar para a reinvenção deles, né, corrigir aquilo que a gente aprende, né, na economia como externalidade, transformar isso numa revisão do que fazemos, por que fazemos e que futuro nós queremos ter, né, como instituição, como país, como planeta, né? Então isso tem me movido desde o início da minha formação, nessa preocupação de entender o que eu estava fazendo, por que estava fazendo, como eu estava influenciando outras pessoas a fazerem o quê. E aí, a resposta disso veio pela formação, né? E entendo que vocês têm um pouquinho disso aqui, uma vez que vocês escolheram fazer um mestrado, tem questionamentos na cabeça de vocês, e isso é bacana, né? Porque a gente realmente precisa entender a serviço de quem nós estamos, para que estamos e como a responsabilidade que a gente tem em influenciar outras pessoas e, às vezes, decidir por muitas pessoas quando a gente está num cargo de liderança. Então, para finalizar esse ponto, né, então eu fiz essa formação clássica e acabei caminhando para outras áreas do conhecimento, né? O mestrado que ele comentou, né, eu comecei esse mestrado em 2011 e queria muito entender a parte de governança global, por isso que eu escolhi a área de ciências políticas e em sustentabilidade, né? Então tive 2 anos de imersão nesse tema e fiquei encantada, primeiro com as possibilidades e o quanto a gente tem de oportunidades, né, nos negócios e nos governos, e quão distante nós estamos da sustentabilidade, né? Então esse foi meu objeto de investigação. Eu concluí a parte de créditos e a monografia, né, mas, infelizmente, não consegui apresentá-la, porque, durante esse processo, eu tive que voltar para o Brasil. Eu estava no exterior há 3 anos, para a presidência do Fleury. Nós tínhamos acabado de fazer uma grande aquisição e necessitava do meu apoio aqui, né? Então, eu parei e tenho o compromisso de voltar para fazer a apresentação. Vamos ver, né? Então, até hoje não consegui, mas tenho certeza que isso será possível em algum momento. Muito bem. O que eu preparei para vocês aqui é um pouquinho da história do AC Camargo. O Marcelo me pediu, né? Houve aí uma iniciativa da FEA em trabalhar com um case do AC Camargo, né? E eu fiz um convite para o Marcelo para atualizar esse case. Quantos anos ele tem agora, Marcelo? Ele tem, acho que 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. Então, muita coisa aconteceu nesses 4 ou 5 anos. Vou contar um pouquinho para vocês o ciclo, né? O que a gente vem fazendo ultimamente. E acho que merece uma revisitação, né, para mostrar o quanto as instituições são capazes de se reinventar o tempo todo, né? Vamos lá. Colocando no contexto, o câncer, né? O câncer é uma doença que, no final do século XIX, né, não era reconhecida e nem reconhecida. Já no começo do século XX, ela passa a ser investigada, né, isso no mundo inteiro. Mas, ao se referenciar a ela, se falava aquela doença, né? Não se tinha até medo de falar o nome, né? Então, ela carrega um estigma que a tuberculose carregou no século anterior. E, durante todo o século XX, foi uma experiência muito grande de todas as instituições no planeta inteiro, um movimento, né, para começar a entender o que era essa doença, identificá-la e iniciar as soluções, né? Então, hoje, a fotografia deste ano, né, esse aí é o Health Organization, né, internacional, que mostra as estatísticas de todas as patologias no mundo inteiro. Ela faz essa fotografia, né, do câncer e como ele está, né? Então, o que nós temos hoje, para os nossos 7,6 bilhões de pessoas que existem no planeta, se diagnosticam por volta de 18 milhões de novos casos de câncer. E deles,
nesse mesmo período, um período de 1 ano, por volta de quase 10 milhões de pessoas vêm a falecer por conta do câncer, com origem, né, o CID câncer. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, o que esse número hoje, essa taxa, esse ratio, né, entre taxa de mortalidade e taxa de diagnóstico, né, praticamente, como se diagnosticava muito tardiamente, era uma doença que tinha uma taxa de mortalidade muito alta. E essa taxa já está por volta de 50%. Claro que não são as mesmas pessoas. Né? Então, hoje o tratamento permite que a pessoa viva por muitos anos, e em vários casos ela se cure. Né? Então, a gente tem hoje também uma fotografia de quantas pessoas vivem com câncer. Ou seja, tratam seu câncer, gerenciam ele como uma doença crônica, em alguns casos, ou estão curados. Né? E esse número é 43 milhões de pessoas no mundo inteiro hoje têm essa condição. Vivem mais, vivem melhor, vivem com boa qualidade de vida, e isso graças à prevenção, diagnóstico precoce e tecnologia, acesso a tratamento. Né? Então, é muito animador, né, o quanto essa taxa tem melhorado nos últimos pelo menos 20 anos, e as possibilidades que existem daqui para frente são muito animadoras. Eu vou mostrar para vocês no final. Vamos lá. E no Brasil? Bom, no Brasil nós somos 210 milhões de pessoas, diagnosticamos por volta de 600 mil casos todos os anos, temos uma taxa de mortalidade pela doença em 243, então um pouquinho abaixo de 50%, que demonstra que a gente tem feito um bom trabalho, principalmente nos grandes centros, né? São Paulo é um exemplo. E temos hoje, né, registrados por volta de 1.300.000 pessoas que convivem com câncer, né, no nosso país, que tem sua vida normal, né, são o que a gente chama sobreviventes de uma doença que antes matava e que agora permite que a gente conviva com ela. Vamos lá. E aí, né, contando um pouco da história da instituição, né, a instituição ela foi formada na década de 30, né, iniciativa de alguns professores da Universidade de São Paulo, das instituições que existiam naquela época, né, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Hospital Japonês Santa Cruz. Né, então, esses médicos que vinham se interessando pela patologia, tinham ido fazer alguma parte da sua formação no exterior, se reúnem e juntam-se e lançam uma associação que se chamava Associação Paulista de Combate ao Câncer. É a primeira iniciativa da sociedade civil no Brasil para o tema. Né? E o Antônio Prudente, né, o professor Antônio Prudente, era um professor da Universidade de São Paulo, ele era um estudioso, né, tinha feito sua formação na Alemanha, e ele liderou esse processo. Né, ele liderou esse processo. O Antônio Cândido de Camargo, AC Camargo, era o seu professor, era o parceiro, e Celestino Burro era um outro líder, também professor da Universidade de Santa Casa. Então, eles três iniciam essa associação reúnem outros médicos e outras pessoas da sociedade paulistana e começam a arrecadar fundos para construir o primeiro hospital, que vai acontecer depois de quase 18 anos dessa iniciativa. Né? Então, eles começam a mobilizar a sociedade. Enquanto isso, outros lugares no planeta estavam passando pela mesma experiência. Né? E aí eu trago uma frase dele, que ele entrega a Carmen Prudente, sua esposa, que viria a ser a sua esposa, numa viagem para a Alemanha. Ela era filha do médico do Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas vai, aquela famosa viagem que o Getúlio Vargas vai no final da Segunda Guerra para a Alemanha, e ele está indo, e o Antônio Prudente está indo para um congresso, e eles se conhecem nesse navio. Ela estava noiva, ela desfaz o seu noivado para se casar com ele, e ele dá para ela um presente, que era um livro, onde se falava sobre a doença, né? E ele escreve assim, né, essa causa nos inspira e desafia a descobrir, aprender, a empregar esforços para vencer essa terrível doença. Né? Quero que você me ajude a vencer essa terrível doença. Nós temos um livro editado pelo jornalista Peninha, da Folha de São Paulo, né, que conta a história deles e conta a história do câncer no Brasil. Claro, a AC Camargo parece muito, né, porque é uma instituição que acabou contribuindo muito. Né? Mas é muito bacana ver como a história das pessoas e dos líderes, né, se combinam com as instituições, e como as pessoas são as instituições e as instituições são parte das pessoas também. Então, esse aqui é um dos exemplos que eu queria trazer para vocês, é o início da instituição. Depois, né, então aqui tem as fotos, né, o AC Camargo é o de cima, o Antônio Prudente é do lado esquerdo, o Celestino Burro, né, tem iniciativa, em 34 formam a associação. Depois,
Eles vão recrutar o primeiro corpo clínico, né? O hospital estava ficando pronto na década de 50 e não existia, né? Como eles iam treinar as enfermeiras, eles convidam as enfermeiras da Cruz Vermelha Alemã, que estavam aqui no Brasil pelo período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e elas aceitam e instauram o primeiro corpo assistencial do AC Camargo na instituição. E aí outras coisas foram acontecendo, né? A fundação, né, a associação com o UICC. A UICC é uma organização não governamental, está sediada em Genebra, é parceira do WHO, e trabalha as políticas públicas e o advocacy em câncer desde a década de 30. Né? Então, o AC Camargo se junta a essa iniciativa, várias instituições do mundo inteiro também, e ele acaba também, né, alguns dos líderes do AC Camargo foram líderes também dessa associação por muito tempo. Vamos lá, o que mais tem de bacana nessa história? Né? Em 53, o hospital é inaugurado e aí se inicia os atendimentos, né, hospitalares, já começa com algumas das tecnologias que existiam na época, a radiologia, iniciava-se a discussão da radioterapia e as consultas e a instituição, né, como grande centro de formação de cirurgiões. Naquela época era a linha de tratamento prevalente. E esse é o primeiro grupo, né, o primeiro corpo clínico e o primeiro grupo de residentes. Ela já nasce como uma instituição de ensino. Né? Então, para quem não conhece a área médica, o médico, né, ele demora 6 anos, ele dedica 6 anos para se formar médico, depois mais 2 anos para residência médica, que pode ser em cirurgia ou clínica. Quando ele termina todo esse processo de formação, e ele já é um médico formado, ele vem para a nossa escola, que é a escola de especialização, que a gente chama de residência, de fato, uma especialização. O profissional já é um médico quando ele se junta com a instituição. E isso é assim desde 1953. A instituição, por algumas décadas, foi o único centro de formação de especialistas em oncologia. Hoje, ela ainda é responsável por 30% de todos os oncologistas que se formam no nosso país. E aí, 61, ela passa a fazer parte do que vocês fazem parte aqui, né? Nós temos um assento no conselho da USP, né? Nossa instituição integra a instituição como uma instituição complementar, ou seja, não somos parte da USP, mas somos curadores da USP, né? E isso é uma relação muito bacana. Nós participamos muito no que são as políticas públicas, né, para câncer e todo o relacionamento que existe entre a Universidade de São Paulo e a nossa instituição. A criação das especialidades, cirurgia pediátrica, né? Então, grandes nomes da cirurgia pediátrica que estão, né, no Brasil e às vezes no exterior foram formados na nossa instituição, foram líderes, alguns foram líderes da instituição. Depois a especialização em cabeça e pescoço, a de mama, né? A primeira cirurgia redutora de mama aconteceu no AC Camargo. Em 73, com a morte do Antônio Prudente, a instituição se transforma numa fundação, o que era associação se transformou na fundação, e aí se estabelece o objetivo de que realmente não se muda, né? Até então era uma instituição que tratava o câncer, e aí se definiu, ela tratará o câncer daqui para frente. Então, é um estatuto que nenhum gestor e nem seu conselho curador pode alterar. Em 83, né, acontece também uma outra mudança, uma outra reinvenção do AC Camargo, quando o Instituto Ludwig, que é uma instituição de pesquisa e de investimentos, né, se estabelece no Brasil, o seu branch, né, e aí se estabelece uma área de pesquisa básica dentro do... Oi, Edson. Dentro do... O Edson é o nosso colaborador, nosso parceiro lá na AC Camargo. Você me corrige aqui, Edson, se eu falar alguma imprecisão, tá bom? Então, o professor Brentani, Ricardo Brentani, era o primeiro professor titular da Universidade de São Paulo em oncologia, vem-se junto ao grupo para liderar o Instituto Ludwig e iniciar a pesquisa básica, pesquisa científica na nossa instituição. Isso foi no ano de 1983, e isso foi importante para a instituição, para que ela aí completasse o seu espectro, né, que é o que uma instituição, que é um Cancer Center necessita, né, que é o seu braço de assistência, ensino e pesquisa. Né? Então, o professor Brentani, que foi um dos principais cientistas brasileiros nessa área, lidera, né, essa iniciativa, é diretor-geral do Instituto Ludwig no Brasil e depois se torna presidente da fundação e presidente do conselho. Então, ele chegou
para quem gosta de governança, ele não fazia exatamente o que precisaria, né? Teria que ter uma separação entre os cargos, mas ele foi muito importante para a instituição e fez esse crescimento e esse desenvolvimento, principalmente incluir a instituição no cenário internacional da pesquisa, né? E estabelecer as primeiras parcerias internacionais. Vamos lá. Aqui tem um exemplo, né? A publicação do primeiro sequenciamento genômico aconteceu numa bactéria da laranja, do interior de São Paulo. Foi uma iniciativa quando ele também era diretor da FAPESP. Algumas instituições de São Paulo e Rio de Janeiro se juntam para capacitar os cientistas brasileiros a fazer sequenciamento genético. Então, essa iniciativa ele liderou e participou, né? Então, muito do que foi a origem, né, do sequenciamento genético do Brasil tem o AC Camargo como colaborador, né? Isso foi se desenvolvendo, esse viés, né, científico, e isso foi fundamental porque a descoberta, né, as descobertas do câncer, de como tratar o câncer, cada vez mais se aproximam do conhecimento genético, genômico, proteômico, metagenômico, né? Então é fundamental que uma instituição esteja capacitada com esse conhecimento para poder trazer as soluções e conseguir esses resultados que vêm acontecendo no mundo inteiro de sobrevida, né? Muito bem. Aí, na história recente, que acho que entra quando vocês começaram a fazer o estudo de caso no AC Camargo, né? Então, no final da década de 90, a instituição tinha esse viés científico e ela se colocou numa situação de muita dificuldade, porque nesse momento começam as grandes tecnologias que são importadas, né? Os equipamentos, os medicamentos que acabam sendo importantes para o tratamento do câncer e para outras patologias. E o AC Camargo tinha como principal fonte geradora do seu recurso poucos grants de pesquisa e sua parceria com o sistema público, né? Que naquele momento não se chamava SUS, mas tinha outro nome, além de algumas parcerias com algumas empresas, principalmente de São Paulo, que aportavam recursos para que seus funcionários fossem tratados na instituição. Isso tudo não era suficiente para cobrir os custos crescentes do tratamento oncológico no final da década de 90 e a instituição quase fecha, né? Então, isso acontece lá para o ano de 2000, 2001. A instituição toma a decisão de sair de um grupo de gestão, conforme o próprio Dr. Curado, que é o presidente, o médico também, trabalhou com o Dr. Brentani, é o nosso atual presidente da fundação. Ele falava que eram todos médicos muito qualificados, com pós-doc no interior, super bem intencionados, mas que não entendiam nada de administração e de gestão de caixa. Então, né, eles falaram, está na hora de profissionalizar a instituição, e tomaram essa decisão. Então, o primeiro gestor profissional entra na instituição no começo da década de 2000. Era uma gestora, uma mulher. E ela acontecem 2 gestões até o ano de 2006, quando chega o Irlau, que é o meu antecessor, e que ficou 9 anos na instituição, que, de fato, empreende o que a gente chama na área de gestão de turnaround, né, de olhar para a instituição como um negócio, olhar as oportunidades, a proposta de valor da instituição, criar um plano, né, de recuperação e empreendê-lo, e acelerar a profissionalização da instituição. Então, isso começa em 2006, e depois de 5 anos eles conseguiram chegar no superávit. E aí, quais foram os grandes elementos desse turnaround? Profissionalização, organização, né, entender exatamente as linhas de cuidado, negócios, organizá-las, né, e a renegociação da dívida. Existia uma dívida, então ele fez a renegociação para que essa dívida pudesse ser paga ao mesmo tempo que a instituição se recuperava. E, por fim, a abertura para o sistema privado. Então, naquele momento, no início do trabalho dele, por volta de 5 a 10% dos pacientes que vinham ao AC Camargo eram pacientes particulares, né? Os convênios praticamente não existiam ainda como parceiros, e o restante eram pacientes que vinham ou da parceria com o sistema público ou indigentes, né? E aí, o que foi esse turnaround no final desses 9 anos do trabalho dele, a situação tinha se invertido, né? Então, nós atualmente temos por volta de 30% dos pacientes são pacientes oriundos da parceria com o Sistema Único de Saúde e 70% são pacientes que vêm de todas as parcerias que existem, de todos os planos de saúde. O AC Camargo tem uma cobertura muito ampla, a gente atende praticamente todos os planos de saúde em todas as categorias, e isso tem sido importante para a instituição em vários
por vários motivos, seja o financeiro, econômico-financeiro, seja para que nós conheçamos, né, a doença, possamos fazer uma boa pesquisa, seja para poder ampliar cada vez mais o número de pacientes, o acesso aos pacientes, e aí sim prestar o nosso serviço, que é a nossa missão, mas ao mesmo tempo ter o conhecimento, poder atrair cânceres raros, né, que é uma coisa muito difícil, né, para que a gente possa avançar também na sobrevida desses pacientes, né? Então, isso aconteceu tudo nessa gestão, durante esses 9 anos, que eu imagino que é o que vocês estudaram no paper, né? Eu queria só mencionar mais uma coisa, né? O professor Humberto Torloni, né? Ele esteve conosco, eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecê-lo, ele faleceu ano passado com 92 anos, ele é um dos fundadores da instituição, né? Ele foi a pessoa que, no momento da construção do hospital, arrecadou a maior quantidade de dinheiro, verba, né, para a construção do hospital, e depois acompanhou a instituição e foi responsável por a vinda do professor Brentani, várias decisões, né, de trazer pessoas, o capital intelectual, trazer quem e fomentar quem, o desenvolvimento, né, dos líderes da instituição. Ele também coordenou o trabalho em Genebra por quase 20 anos da categorização dos tumores, né? Então toda a parte de constituição disso na década entre 65 e quase 79. Depois ele ficou em Nova York fazendo o desdobramento para as Américas, né? Então uma pessoa visionária, sábia e que esteve sempre conduzindo a instituição, né, sem ser um líder que aparecia, mas ele estava por trás de grandes decisões que aconteceram na instituição e de liderar líderes. Isso também é um ponto importante, interessante para quem trabalha com gestão, entender que nem sempre a pessoa que aparece é a pessoa que lidera, né? Então, acho que é um tema bacana, Marcelo, para você tratar com o grupo, né? Aqui é um exemplo concreto de uma pessoa que nunca apareceu como líder, mas era um líder legítimo e respeitado por todos, não só no AC Camargo, mas também por outros membros que estão fora da instituição e reconhecem o seu valor. Vamos lá. Então, caminhando, né, o AC Camargo hoje, ele continua com o mesmo propósito, esse propósito é da década de 30, né, combater o câncer paciente a paciente. Ele é um centro integrado de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer, né? Então ele tem o que a gente chama em inglês o Comprehensive, né, Cancer Center, né? Não há nenhum tipo de tumor que não seja tratado na instituição e nem área de pesquisa que não esteja contemplada, ou a amplitude da nossa formação, né? O especialista, o residente na oncologia, vocês vão ver, praticamente em todas as áreas a gente forma pessoas, e isso é o que nos permite atrair capital intelectual, formar, pesquisar, poder atender, dar acesso a mais pessoas e constituir aí esses resultados que a gente chama, que é o nosso resultado, a sobrevida do paciente, né, a cura do paciente. Aqui é um pouco de governança, né? Nós temos hoje um que a gente chama de... Desculpe-me que está em inglês aqui, porque eu tentei reunir rápido os slides para vocês, né? Eu não achei a apresentação em português inteira. Então, aqui, como que nós funcionamos? Nós somos uma fundação de direito privado, independente. Nós temos um conselho curador. Esse conselho curador é composto por 7 membros, são empresários e ex-executivos, que são voluntários. Nosso conselho curador é voluntário. O presidente do conselho é o senhor José Emílio de Moraes Neto. Temos Pedro Passos, Valdomiro Carvas, Ariosvaldo Matos Filho, ou seja, pessoas que contribuem muito, uma multidisciplinaridade muito interessante e uma generosidade muito grande dessas pessoas que dedicam seu tempo para a instituição. Temos comitês de auxílio, né, alguns que são clássicos da gestão, e quero comentar o último, que a gente chama, o Scientific Advisory Board, né? Isso é importante para uma instituição que faz ciência, é importantíssimo ter um comitê independente, que olha para as práticas da instituição, seja da pesquisa, do ensino, da assistência, na prática médica, e, com independência, nos aponta as melhorias a serem implantadas, as áreas onde nós temos que ter cuidado, diretrizes, né, de desenvolvimento, né, e esse comitê ele é formado por 6 cientistas, né, internacionais, que se reúnem todos os anos, nos visitam a cada 2 anos, e aí nós somos monitorados e recebemos as diretrizes, né? Então, é muito importante para uma instituição que quer ser, né, grande na área de pesquisa e no conhecimento, ter este órgão, né, como supervisor e como direcionador também. Depois temos a diretoria estatutária, lembrando que nas fundações os diretores estatutários têm certas restrições para receber, né, remuneração. Então, no nosso caso, são pessoas voluntárias também, né, parte do board
fazem parte, né, dos componentes do board participam da diretoria estatutária, e são pessoas que, metade médicos e metade administradores, são responsáveis fiduciários pela fundação. Eu, como executiva, ocupo a superintendência geral, que a gente chama em inglês o CEO, né? E não sou estatutária por essa limitação. Então, existe aí elementos, que é o que eu queria compartilhar com vocês do modelo, diferentes de uma empresa padrão, né, onde o executivo principal responde para um conselho, né, isso é igual, na verdade, são 2 conselhos ao invés de um só, então tem 11 chefes, como todo CEO tem uma série de chefes do conselho, tem que alinhar a opinião e realmente caminhar para uma direção e depois garantir que a execução conciliada vai acontecer de acordo com a qualidade, tempo, dinheiro combinado. Então, isso não muda, mas o olhar é um olhar de mais longo prazo, né? A negociação e a conciliação ela é mais heterogênea, porque a diferença entre uma empresa privada é que o alinhamento está mais claro, né? Pode ser desde um alinhamento de sustentabilidade de longo prazo ou aquele do trimestre que vai ser apresentado para os analistas, né? Mas aqui não, aqui tem interesses da sociedade civil representadas nos nossos 2 boards, né? Então, é interessante olhar a diferença de opinião, como conciliamos, como promovemos o diálogo, né? Como executivo principal, esse trabalho de liderar o diálogo, fomentar o diálogo, criar os ambientes para que esse grupo possa interagir com qualidade, de lá retirar aquilo que é importante para a instituição, tem sido um grande aprendizado. E aí, Marcelo, a formação em ciências políticas, sem pensar, né, no passado, tem me ajudado muito, né? O olhar olhar social, né, a sociologia, como os grupos se comportam, o que movem as pessoas, os interesses que estão por trás das falas, né, e como a gente consegue contribuir, fomentar, como a gente tem que olhar o lado humano, né, as necessidades. E aí a gestão que segue como qualquer empresa. Vamos lá? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Voltando para o câncer, nós temos aí, né, esses são os dados de São Paulo, é a última visão, nós temos a visão de 4 anos atrás, né, nós não atualizamos isso, ainda não chegamos a atualizar como o RUC faz todos os anos, né, a gente ainda tem um delay. A associação, a POSP, que é a associação que recebe todos os registros hospitalares, né, que fazem essa compilação. Então, a estatística, para que vocês conheçam, né, quando a gente fala do estado de São Paulo, o principal local que trata o câncer é Barretos, né? Tem uma certa distorção nesse número, porque Barretos, dentro desse número, não são só pessoas de São Paulo, tem muita gente de fora, eles atraem gente do Brasil inteiro. Mas é uma importante instituição que tem um relevante trabalho aí, né? E depois Hospital Amaral do Carvalho, depois o ICESP, né, que é o hospital oncológico que está ali no campus da USP, a nossa instituição e o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Quando a gente faz o foco de São Paulo capital, a gente tem o ICESP novamente, o AC Camargo, né, quase 20% da população de São Paulo se trata lá, o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, que é aquela instituição que está dentro do complexo da Santa Casa, o Hospital Santa Marcelina e o Hospital Sírio-Libanês. Vamos lá. E aí, entrando na estratégia, né, um pouco de explicação, né, quando eu cheguei no AC Camargo, o grande desafio da instituição, uma vez que ela tinha conseguido superar com sucesso o seu turnaround, né, era prepará-la para o futuro, né, e eram 2 pedidos, né? Um deles e agora? Vamos continuar olhando para o caixa e construindo hospitais? Nós temos 4 torres de 500 leitos, é o principal centro, né, de hospitalar, né, principalmente na área cirúrgica. Vamos continuar, vamos para o resto do Brasil, porque a gente atende também pacientes de muitos lugares, né? Como é que a gente faz? Qual é o caminho estratégico? O que faremos no próximo ciclo, com essa mudança de mercado, as redes, a verticalização das operadoras e dos serviços? O que o AC Camargo vai fazer? Né? Quais são as dúvidas estratégicas de posicionamento, de caminho para o futuro, ameaças, custo do tratamento oncológico, oportunidades e uma história muito grande com uma responsabilidade para os gestores, né, e para os conselheiros de perpetuar o trabalho que já tinha sido feito nas 6 décadas anteriores. E a outra dúvida que vinha olha, crescemos demais, fizemos o turnaround, mas está um caos. Né? Estamos muito grandes, somos quase 5.000 pessoas, né? Como é que a gente organiza tudo isso? Né? Temos que melhorar nossos processos, os sistemas que a gente tem não são suficientes para a complexidade
da instituição, então precisamos arrumar a casa, né? E esse é o ciclo que nós estamos nesse momento, nesses primeiros 5 anos, né, que estão aí desenhados, né? Do Hospital do Câncer AC Camargo, que já é comprehensive, ele já é grande, ele já é completo, para uma organização e uma lógica de sistema de saúde. E essa foi a decisão estratégica que a instituição tomou em 2015, envolvendo os seus stakeholders, o conselho, a diretoria, os gestores, a liderança do corpo clínico, fundamental para uma instituição médica envolver o seu corpo clínico. Eles são os que estão no centro da entrega de valor do serviço de saúde, a conduta médica, o ato médico, né? Então, todos nós juntos, quase 150 pessoas, a gente produziu e aprovou esse caminho, né, que tem 10 anos, né, como horizonte. A gente está ainda na primeira fase dele, que passa por consolidar, estruturar, desenvolvimento organizacional, né? É um outro nível da gestão, né? O primeiro passo é trazer os gestores e alinhá-los dentro de uma diretriz. O segundo é criar o desenvolvimento organizacional. Vou fazer um paralelo para poder trazer esse ponto para vocês, né? Instituições hospitalares são hierárquicas por cultura, né? Muito disso está ligado à cultura da cirurgia, né? De comando e controle, até porque o ambiente de maior risco acontece no centro cirúrgico e ele é de comando e controle, assim como na aviação, né? E como as instituições têm a sua história cirúrgica, naturalmente a cultura da gestão acaba sendo assim também. Só que quando a gente vai para um sistema de saúde, o comando e controle já não funciona como método, né? Então, estamos num caminho entre a comando e controle e a democracia, né? Então, para que a gente possa fazer essa transição de desenvolvimento organizacional, muitas vezes a gente tem que desenvolver pessoas, obviamente, e alinhar interesses com todos, né? Os líderes têm que estar alinhados com isso. Agora eu não vou mandar mais, né? Eu vou construir, vou co-construir, como a equipe de RH gosta, vamos co-construir o tema, né? E a partir daí a gente vai ter a legitimidade e o engajamento das pessoas. Então, essa outra forma de gestão, nem sempre os gestores estão preparados para essa mudança, né? E isso acontece, né? Esses são os grandes desafios nas transformações organizacionais. A gente acaba perdendo pessoas porque elas escolhem não estar, né? Ou porque elas não conseguem se adaptar, né? Então, o nosso cuidado foi, porque somos uma fundação, vamos com todos. E vamos caminhando junto, e à medida que a gente tiver dificuldade, tentar ajudar todo mundo a caminhar junto. E, às vezes, temos que tomar a decisão em prol do grupo de não ter algumas pessoas, né? Isso aconteceu conosco também, né? Acertamos, erramos, e faz 4 anos que a gente está nessa jornada. Então, esse é um ponto importante, tem sido feito. Ele é base de qualquer transformação. Processos, sistemas e outras coisas dependem da liderança e dependem da filosofia e da cultura que se quer implantar e que estamos aderindo, né? Suporte do conselho, né, para que essa transformação possa acontecer, porque durante a transformação há resistências. Então, todos têm que estar com a mesma intenção e ajuda, né, para que as coisas possam acontecer. Isso é o que a gente tem feito. E a estruturação, né? E eu conto para vocês um pouquinho mais sobre isso. Onde queremos chegar, né? No modelo completo, né, do Cancer Center, né, o que a gente chama de Comprehensive Cancer Center, existem mais ou menos 100 instituições com esse modelo, que eu vou contar para vocês como ele é. E o AC Camargo está caminhando para consolidá-lo. Ele já era, e agora ele vai, de fato, até o final, né? A sua integração, institucionalização de processos, a descrição das boas práticas que a gente faz. Tem sido desafiador, né, Edson? E a gente está trabalhando nessa direção. E a nossa intenção, a minha, pelo menos, né, é que o próximo que vier ocupar essa cadeira receba esse trabalho já adiantado e possa continuar e caminhar para a sua consolidação. Quando a gente conversa com os grandes centros, os Cancer Centers internacionais, o MD Anderson Memorial, né, sempre eu fiz essa pergunta há 4 anos atrás, quando eu estive visitando vários: quanto tempo vocês demoraram para chegar nesse desenvolvimento organizacional que existe hoje, né, esse grau de integração? No mínimo 20 anos, e não considero que a gente terminou, né? Então, aqui a nossa ambição é chegar num bom nível daqui a mais 6 anos e continuar, né, com o aprimoramento constante. Com o crescimento em rede, que eu vou explicar para vocês também como é que é esse modelo. Então, o NCI é o INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, lá dos Estados Unidos, National Cancer Institute. E ele tem lá, no dicionário, né, dos termos, né, o que é um Cancer Center, né, na prática. Existe um método para isso, existe uma certificação que é feita pelo NIH,
instituições que são cancer centers. Era um programa que foi lançado na década de 70 nos Estados Unidos para capacitar essas instituições para serem ensino, pesquisa e assistência, gerarem boas práticas e multiplicarem na região. Então, se a gente olha o mapa dos Estados Unidos, os quase 70 cancer centers que existem lá ao longo desses anos todos, estão regionalizados, né? Muitas vezes eles têm a característica, praticamente todas as vezes, como nós, é uma fundação que tem esse tripé, ou então ela faz parte de um centro acadêmico. Johns Hopkins, por exemplo, né, está dentro da universidade, ele é o Cancer Center dentro da universidade, ou então o MD Anderson é a Universidade de Houston, então, do Texas, né, está em Houston. E tem essa conexão com a academia, né? São instituições que fazem ensino, pesquisa e assistência. A assistência promove a pesquisa, que promove o conhecimento, que é aplicado na assistência e forma novas pessoas. E esse ciclo virtuoso é o que faz a instituição aprender e, ao mesmo tempo, trazer soluções e divulgar soluções, levar para outras instituições. Então, o seu objetivo não é necessariamente fazer o seu mercado, atender o seu paciente. Isso é base para fazer as outras coisas. Vamos lá. Aqui eu digo por quê que a gente escolheu caminhar nessa direção, né? Isso aqui é um exemplo, há vários. Quem se interessar por isso, entre em contato comigo, com o Edson. A gente levanta os principais papers que têm saído, né? Cada vez mais publicações que mostram a eficácia de trabalhar no modelo Cancer Center. É um modelo, não é uma propriedade de uma instituição. E o que tem de fundamental nesse modelo? Foco do paciente, ou seja, a necessidade do paciente vem antes. Então, tudo se faz, né, as tecnologias estão desenhadas para atender o caso dele. Não tem um caso igual ao outro. Cada caso é decidido de forma personalizada. Segundo elemento do modelo, integração. Para poder tratar o câncer, não basta o cirurgião. Você precisa de praticamente 50 especialidades ao longo de 5 anos de um tratamento. Então, a integração entre elas e compartilhar o conhecimento é fundamental. Daí vem a democracia, né? Precisamos da democracia, não é uma escolha aleatória. Terceiro elemento do modelo, quem é engenheiro aqui, né, Marcelo, engenheiro, né, é a engenharia aplicada à medicina. Boa prática, causa raiz, volta, beta, de novo. Ou seja, as práticas da engenharia estão aplicadas à medicina no modelo Cancer Center, né? Então, melhoria contínua. E aí, o que significa isso daqui, né? Isso aqui, normalmente, quando a gente mostra a eficácia do tratamento, o resultado do tratamento, se faz por que a gente chama de curvas de sobrevida. Está convencionado que você olha desde o diagnóstico do caso até 5 anos de segmento, o que aconteceu com aquele grupo de pacientes. Então, eles fizeram, aqui é um exemplo de câncer de ovário, que é um dos cânceres difíceis, né, que ainda não tem um prognóstico tão bom quanto mama, quanto próstata. E quando eles são tratados, né, no último, né, não NCI Low Volume Hospitals, ou seja, é um grande hospital, mas que trata poucos casos do câncer e não está integrado. Então, a curva de sobrevida é a primeira, a de baixo. Quando os pacientes estão em grandes hospitais, mas também com grande número de casos de câncer, né, então já começa a ter a casuística necessária para o time se desenvolver e aprender com isso, a curva de sobrevida desloca, né? A gente está falando de pacientes com o mesmo prognóstico, ou seja, já está harmonizada, né? As amostras estão harmonizadas, são quase 10 mil pacientes aí nesse estudo. E depois um Cancer Center, que trabalha dentro desse método. A engenharia praticada, né, na medicina, o paciente no centro, a integração do cuidado, a multidisciplinaridade, né? Então, a gente tem visto isso em todos os tumores, né, esse deslocamento. E o que isso significa? Isso aqui, para nós, é uma bandeira para falar, vamos juntos, vamos todos para o modelo, né? E o AC Camargo tem esse desafio de ser exemplo para que outras instituições possam aprender e possam também multiplicar, porque quem ganha com isso é o paciente. Dá mais trabalho, custa mais caro, é um desafio, né, de gestão de pessoas, né, mas vale a pena. Né, quando a gente vê os resultados e vê o impacto na vida do paciente, é o que nos gratifica, né, e o que nos dá esperança para que essas curvas vão cada vez mais para cima. Né. E aí, basicamente, o que eu falei, né, especialistas em câncer, ou seja, especializado, a medicina integrada, completa em todas as etapas, cada paciente é diferente, produzir conhecimento e inovação a todo tempo, como método, para poder chegar no melhor resultado, e o que a gente aprender não ficar para dentro de casa como sendo um fator de competitividade de uma instituição, mas levar isso para o país inteiro, porque isso é para todos. Né?
Aí, como é que a gente fez isso, né? Então, tínhamos lá, né, o desafio de consolidar o nosso Cancer Center, né? E aí, métodos de gestão, nós fizemos uma discussão de um plano, programas, né, de transformação, né? Estávamos em 2015 num status, queríamos chegar em 2020 em outro, né? Então, se criaram 10 programas estratégicos, e esses 10 programas estratégicos têm um monte de projetos, então tem desde coisas muito básicas, como plano de infraestrutura, tem muitas coisas para serem melhoradas na nossa infraestrutura, tem uma rede de expansão que tem que acontecer, várias novas unidades, né? Uma descentralização da instituição que ainda está muito centrada no hospital, e ela precisa ir para redes ambulatoriais para que o paciente não precise visitar o hospital quando ele não necessita, né? Então tem desde coisas muito básicas como essa, como programas de transformação. Para onde vai a nossa pesquisa, como é que a gente vai lidar com as novas terapias, né? O próprio Cancer Center é uma grande instauração de processos, né? O Edson tem trabalhado nessa iniciativa, que é uma revisão de processos, o Design Thinking. Então, se aplica o Design Thinking a qualquer momento dentro dessa revisão de processos, olhando sempre o benefício para o paciente, o valor, a proposta de valor. E aí nós criamos o nosso BSC, isso aqui está representado numa árvore, nós somos uma fundação, então a gente usa muito esses elementos, né, orgânicos, mas isso se transforma num BSC e vira meta de todo mundo, do corpo clínico, da instituição, como toda instituição faz, né, olha seus metas, uma vez por ano apresenta as metas e orçamento para o conselho, coloca os seus programas, os seus projetos, coloca recursos, investimentos, a gente tem investido por volta de 150 milhões de reais por ano, nos últimos 3 anos, para poder dar conta de todos os projetos que a gente tem para entregar. Vamos lá, Marcelo. Aqui são os programas estratégicos. Então, como eu falei, né, tem desde programas de foco do paciente, como filantropia, o modelo de atendimento, processos, revisão de processos, orçamento base zero, e tudo que vocês imaginam aí que são ferramentas para a gestão e para a estruturação de instituições. Vamos lá. Aqui é um exemplo, né? Então, isso aí, uma vez que esses programas foram desenhados, tem lá os projetos têm cronograma, tem um PMO corporativo que pega no pé de todo mundo, né, Edson? Meta, cronograma, entregas, qualidade da entrega, e assim, orçamento, dentro do orçamento, isso tem sido gerenciado, né, desde então. Só um exemplo para vocês verem, né? Então, isso é o que a gente lida no dia a dia. Falando do tratamento em si, né? Normalmente o tratamento do câncer, né, ele começa com o que a gente chama de prevenção secundária, diagnóstico precoce, né? Uma pessoa tem um sintoma, então ela confirma seu câncer e tem que confirmar corretamente, porque o que mais acontece no mundo inteiro e parte das curvas de sobrevida são piores porque a gente detecta mal ou detecta tarde. Não sei o que é pior, né? Nosso presidente da fundação fala, não sei o que é pior, diagnosticar um paciente que não tem câncer como sendo câncer e submetê-lo a um tratamento agressivo, ou o inverso. Não detectar e ele esperar e depois ter um tratamento mais grave e, eventualmente, um risco de morte, né? Então, a prevenção, né, secundária, né, prevenção primária, vou falar dela também, mas da secundária é fundamental para um bom tratamento, um bom diagnóstico, diagnóstico preciso. Tá bom, vamos lá. E aí, só um minutinho, Marcelo, só que rapidamente, né? E depois o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e o acompanhamento. O ensino e a pesquisa como suporte. Aqui são os componentes, né? Como é que o que precisa ter são os processos, né, de um Cancer Center, desde como ele acessa a navegação. De novo, são 50 especialidades, então a gente precisa contar com o apoio de enfermeiros que a gente chama navegando, né? Orientando o paciente a cada etapa e dando as orientações de saúde para ele e para a família, né? Temos as divisões clínicas, temos o tumor board, são 11 divisões clínicas, então imaginem que são 50 e poucas especialidades que se reúnem por tipo de tumor. Então, nós temos a equipe que trata o tumor de mama, a equipe que trata o tumor de próstata e assim por diante, são 11 grupos. Isso permite que a gente tenha o olhar técnico, tecnologia, novas tecnologias, a robótica, a imunoterapia, o que quer que seja, mas aplicada à mama, à próstata, à necessidade do paciente. É assim que o Cancer Center se organiza. Então, a gente chama de orientado, o conceito de orientação para o tipo do tumor. Aqui, como eu comentei, né, como a gente trata, né, as etapas todas e o apoio psicossocial e de paliativo, né, ou seja, como lidar com dor, por exemplo, a educação e a pesquisa.
Aqui como as divisões se organizam e o Comitê Médico Científico, que toma decisões quinzenais sobre práticas médicas, novos protocolos, dilemas éticos e outras coisas que acontecem dentro de uma instituição de saúde. As divisões, então, o que eles fazem, né? Então, os guidelines, os protocolos, as publicações, as atividades, os grants, as metas e os indicadores e tudo mais. Aqui um exemplo, né, de que especialidades são essas, o paciente no centro, e como é que os times se organizam em volta do paciente. Aqui é a jornada do paciente, que conta com o que a gente chama de navegação, que é os enfermeiros navegadores, e também o que se chama de tumor board. Isso aqui é bacana. É como se fosse um conselho de administração, né? Ele é composto de um time multidisciplinar, de especialistas naquele tumor. Então, quando o caso começa a desviar daquilo que deveria ser o prognóstico, né? Esse caso é levado para esse board, nós atendemos por volta de 130 mil pacientes por ano, por volta de 2.000 casos, 2.500 casos vão para o tumor board, para tomadas de decisões que são muito breves e muito rápidas, porque já se estuda o caso antes da discussão. E aí, claro, já não é o médico cirurgião ou oncologista clínico que vai determinar a conduta quando ela não deveria ser aquela que está acontecendo, né? Mas o grupo multidisciplinar, com o conhecimento instalado e com o apoio de ferramentas de decisão, é que vai tomar o caminho, né? E está sempre monitorando. A instituição toma conta do paciente. Aqui um pouquinho de números, os 130 mil, vamos rápido nisso aqui, né? Depois eu vou deixar com vocês, o Marcelo pode compartilhar. O NPS, né? Então a gente monitora rigorosamente, né, a satisfação do paciente. Isso nos ajuda a ver onde tem problema, onde há problemas, e a correção deles. Não há poucos problemas, há muitos problemas, e a gente tem que estar trabalhando nesse. Mas o paciente é muito generoso com a instituição, né? Um NPS de 90% é enorme, né? Bom, as unidades, né, nós temos um complexo hospitalar Tamandaré Antônio Prudente, são quase 4 torres hospitalares. Temos uma unidade nova inaugurada este mês, que é uma unidade ambulatorial que consegue fazer quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, as consultas, diagnóstico, um pequeno centro cirúrgico para cirurgias de baixa complexidade. O centro de pesquisa, unidades remotas em Santo André e Morumbi, e temos 2 unidades para serem inauguradas também a partir do ano que vem. Aqui é a foto dessa da semana passada, a semana retrasada, que a gente inaugurou. Imunoterapia, não sei se vocês querem falar 1 minuto sobre isso daqui, né? Isso aqui é uma promessa que tem se provado muito satisfatória, né? É uma das linhas de tratamento. Nós temos a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia, a 4ª linha. Ela tem conseguido suplantar desafios que não tinham sido resolvidos até então. Melanoma, por exemplo, né, com um prognóstico muito ruim de sobrevida depois de metástase, as pessoas tinham uma sobrevida de quase 1 ano, né? As pessoas não morrem mais. Então, a partir do tratamento de alguns imunoterápicos, elas estão convivendo com o câncer há já quase 5 anos. Né? Então, é muito bacana. A instituição começou todo o trabalho de pesquisa em imunoterapia há mais de 10 anos. Ela começou a tratar já com pesquisa clínica há mais de 7 anos, e este ano a gente estruturou nosso centro, né? Nós temos atualmente quase 200 pacientes em tratamento, já tratamos mais de 500 pacientes, e é interessante e muito promissor, né, essa área. Aqui é como funciona, né? É um tratamento multidisciplinar também, de novo, o modelo do Cancer Center, integração. Hoje, na imunoterapia, temos por volta de 70 profissionais trabalhando em conjunto para atender os pacientes nessa terapia. Aqui um pouquinho das estatísticas. Os benefícios, aqui nossa curva de sobrevida de câncer de mama, né? A gente está falando de indicadores melhores do que a média norte-americana, né? Isso mostra o poder e o potencial da integração, né, do tratamento. Capital humano, hoje nós somos por volta de 5.000 funcionários, né, colaboradores, membros do corpo clínico quase 1.000, cientistas e pesquisadores e 4.100 profissionais. Um pouco dos nossos indicadores assistenciais, as certificações. Aqui a assistência, a cirurgia robótica. O AC Camargo foi pioneiro há quase 6 anos, né, da cirurgia robótica no Brasil, e na área de câncer é o maior programa. E tem crescido, né? A gente tem expandido para outras áreas. Né? Cirurgia pediátrica, o ano passado foi a primeira vez que a gente fez por robótica, uma cirurgia pediátrica oncológica. Residência, né? A gente forma por volta de 160 a 170 pessoas por ano, né,
na residência 113, né, especialistas, e mais uns 60 na pós-graduação, mestres e doutores. Somos a principal fonte de informação sobre câncer para a mídia em geral e como congresso científico. A parte de pesquisa, nós estamos em todas as etapas do processo de inovação, a básica, translacional e clínica. A gente publicou ano passado 182 papers. Aqui é um pouco do novo centro de pesquisa em imunologia, né? A gente adquiriu um citômetro de fluxo avançado, é o único na América Latina, permite a gente sequenciar não só os genes, mas também o microbioma, né? Que é a interação. Essa é uma linha nova de pesquisa, que é como as bactérias e outros elementos interagem com o tumor e como eles podem gerar tumores, como o HPV, como você já conhece, e como eles podem também equilibrar o organismo para que o tumor seja curado. Aqui um pouco dos nossos indicadores de pesquisa. Somos a segunda instituição em impacto mundial, aqui do Brasil, em impacto mundial. Aqui os nossos indicadores de consulta, de citações. As cooperações e colaborações, ninguém pesquisa o câncer sem colaboração, então a gente participa de uma rede muito grande de instituições que pesquisam o câncer. Nosso biobanco, que é o nosso banco de dados de moléculas, de genes e de tecidos. Um pouquinho da sustentabilidade. E aqui eu queria terminar Tem 1 minuto para terminar? 1, né? Tá bom. Aqui é para onde vamos, né? Então, aqui é um pouquinho da linha de tendências, que promessas existem para tratar o câncer e para curar o câncer, e como é obrigação de um Cancer Center conhecê-las e ter linhas de pesquisas que trabalhem com estes elementos para poder trazer as soluções o mais breve possível em colaboração. E aqui eu queria, último slide, né? A gente falou de câncer hoje e cada um de nós, como indivíduo, né, pode colaborar para não ter um câncer no futuro, né? Ou seja, a longevidade fomenta que a gente tenha um câncer, é uma doença degenerativa, né? Vários de nós ou tem, ou teve, ou vai ter ainda um câncer. Mas isso não deveria ser nem um alerta e nem um alerta de pânico para ninguém, né? Conhecer a doença é fundamental, né? Saber preveni-la é muito importante, né? Porque é assim que a gente consegue controlar os custos, né? De não ter que despender grandes somas de dinheiro em tratamentos caros, né? Mas sim prevenir o câncer, né? Mais da metade dos cânceres são preveníveis, e são preveníveis com aqueles 5... aqui são as doenças não transmitíveis, são com aqueles 5 hábitos, né? Que é exercício físico, alimentação equilibrada e natural, evitar o álcool, né? Então, ter muito controle sobre o álcool, não fumar e controlar os agentes poluidores, né? A fumaça, né, saneamento básico, ou seja, elementos que evitem que a gente tenha infecções que possam depois se transformar num tumor, né? Então, esses são... conhecimento é o que tem feito a taxa de mortalidade do câncer cair em grande parte, né? E depende de cada um de nós, né? Então, eu deixo a fala, né, para que vocês pensem nisso, se informem sobre isso. A Secamargo é uma das fontes de informação, mas não é a única, né? Há vários sites, a imprensa tem coberto o tema, né? E aí, se a gente estiver atento a isso, né, e fazer boas escolhas, é bem possível que a gente tenha um câncer, mas que a gente conviva com ele e seja mais uma patologia como a gente convive com várias outras, né? Então, eu queria trazer essa boa notícia para vocês e engajá-los para... Depende de cada um de nós, né? Temos que fazer a nossa parte, tá ok? Muito obrigada, Marcelo. Obrigada pelo grupo. Bom, muito obrigado, Vivi. É uma tremenda satisfação tê-la aqui conosco, né? Vocês viram que é um caso bastante interessante. Qual é a receita hoje do AC Camargo, Vivi? A gente deve fechar esse ano com 1 bilhão e 400 milhões. Tá. Só para vocês verem o tamanho, na realidade, da operação e a complexidade. Acho que vocês sentiram muito a questão da complexidade, não só a complexidade tecnológica, mas também de conhecimento. Para quem chegou um pouco depois, se vocês acharem que a Vivian ela é médica, ela não é administradora, tá? Mas conhece a fundo a operação. E eu comentei, né, eu tive o prazer de trabalhar com a Vivian, e o que é interessante da trajetória dela e do perfil dela como
enfim, gestora, é a visão estratégica e a capacidade de execução. É uma coisa que impressiona, vocês viram, inclusive, né, na linha do tempo, os projetos, né, que são executados. Eu vou fazer uma pergunta e depois vou abrir, são 5 minutos só que nós temos. Vivian, se você pudesse resumir em uma palavra, enfim, você conviveu, né, e convive com questões, além da complexidade tecnológica, né, você convive num setor de saúde que tem um impacto na... Aliás, antes de eu falar isso, lembrando, estamos no Novembro Azul, né? Então, lembrando todos os rapazes, enfim, homens aqui, né? Que é o mês dedicado à nossa prevenção de doenças mais prevalentes no homem, em particular, talvez a mais prevalente em oncologia, que é o câncer de próstata. Então, convido todos a fazerem os exames quando necessário. Agora vai ter corrida do AC Camargo aqui na USP, então venham participar. Muito bom. Mas o que eu queria fazer de pergunta, Vivian, é o seguinte. Quando se fala na questão do resultado financeiro, às vezes tem um certo trade-off em relação ao resultado financeiro e aquela do benefício do paciente, né? Eu falo não só isso no AC Camargo, que é uma instituição, enfim, sem fins lucrativos, né? Mas você também conviveu com isso no Grupo Fleury, uma instituição de capital aberto. Como é que você faz para equilibrar, né, a questão do resultado financeiro com esse impacto social? E bom, vou abrir para perguntas, uma pergunta só da... Bom, acho que o que a gente tem feito, né, e acho que eu tenho tentado fazer isso durante todas as minhas experiências, é conciliar uma página comum com quem toma a decisão. Né? Numa fundação é o conselho curador, numa empresa de capital aberto são os investidores, é o conselho de administração. Né? Isso é fundamental para qualquer executivo ter a autonomia limitada, né, para poder fazer uma boa execução estratégica. Então, sem isso, não é possível. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, dado este equilíbrio, né, conciliado e acordado, né, usar as metodologias e ferramentas que a gestão aborda. Né? Então, olhando que existe um equilíbrio, porque na longevidade, quando nós pensamos numa instituição de longo, que ela vai sobreviver, a sociedade empresária, né, no longo prazo, ela precisa gerar valor para poder investir e aí e gerar resultado, aí ela vai investir, e são ciclos. Né? Então, o gestor tem que estar muito atento nesse equilíbrio. Né? O equilíbrio econômico-financeiro ele é necessário para a longevidade, como elemento, como gasolina, né? Fazendo uma analogia. Né? Mas ele não deve ser, né, não deveria ser o único objetivo. Por quê? Porque uma sociedade empresária faz parte de uma sociedade. E essa sociedade também tem que ter um futuro. Né? E aí entra o tema da sustentabilidade, que nós estamos envolvidos, a geração jovem aqui tem um desafio muito grande que a nossa geração não conseguiu resolver. Né? Estamos deteriorando o nosso planeta e comprometendo a saúde das gerações futuras. Né? Então, esse olhar é muito importante. Né? Talvez a administração não tinha despertado há 30 anos para isso, e ela tem despertado, isso é importante. Então, o que era, talvez, há 20 anos, não era uma discussão multidisciplinar, ela passa a ser, tem sido, cada vez mais, né, pelo menos nas instituições que eu conheço. Né? E numa fundação isso é o dia a dia, né? Criar um equilíbrio entre geração de valor e extração de valor de uma forma equilibrada, olhando o longo prazo. Perguntas? Bom, muito prazer, Alvair, aqui, o professor da casa. Adorei a sua apresentação, porque eu vi muitas coincidências que a gente tem trabalhado aqui, né? Essa questão da engenharia aplicada nos negócios, né? Na operação, o seu conhecimento sobre a operação, que é fundamental, e ao Gemba, né? Gemba é uma expressão do Lean Management, que é o lugar real onde as coisas acontecem. E essa é uma das minhas frentes de pesquisa, né? O Lean Management. E eu vou fazer uma pergunta bem rápida por causa do tempo. Eu vi aqui muita questão sobre a questão da operação, a causa raiz, trabalhar isso. Vocês já pensaram, tem algum contato com o movimento Lean Healthcare, que é a aplicação do toyotismo, né, do que aconteceu na Toyota dentro da instituição de saúde? Eu tenho algumas pesquisas, tem o IOV, não sei se você conhece, o Instituto de Oncologia do Vale, que não tem, é lógico, o tamanho que vocês têm, mas é mais regional, em São José dos Campos. Eles têm aplicado o Lean Healthcare com muito bom resultado, inclusive nessa questão da jornada do paciente, que é fundamental, que é um dos conceitos do Lean, é
cliente em primeiro lugar, né, valor para o cliente. Então é só uma pergunta muito breve, se vocês já viram alguma coisa, já ensaiaram alguma coisa, porque está tendo bastante agora esse movimento nos Estados Unidos também, em algumas instituições. O modelo Cancer Center e a jornada integrada do paciente tem esse conceito, né? Nós não usamos esse nome, mas o conceito é o mesmo, né? E talvez eu sugiro que até o Edson fique à disposição para dar exemplos para vocês, né? Nessa formação e estruturação dos CRs, né, dos centros de referência, a gente já fez o de mama e estamos fazendo agora, neste momento, de ginecologia de oncocutânea, os melanomas, né? É esse conceito que se aplica. É uma das vertentes que se aplica, é a revisão do processo e a cortar etapas ineficientes, trazer um olhar de experiência do paciente, e os resultados têm sido derrubar o tempo entre o diagnóstico e a primeira etapa do tratamento. A satisfação do paciente multiplica. Por quê? Porque tiramos desperdício e fazemos o que precisa fazer de uma vez só, né? Então, tem uso melhor e racional do tempo do paciente. Sim. Né? Gostaria depois de conhecer as iniciativas. Acho que o Edson poderia mergulhar. Não, ok? É bom ir na origem. Ok. E a questão do autismo é importante conhecer em detalhe. Claro, ótimo. Os diferenciais. Tá bom, Edson, vamos conhecer melhor. Bom, eu tenho certeza que nós teríamos muitas perguntas aqui, mas o horário vamos dizer, chegou ao fim, infelizmente. A gente tem que cortar, talvez pudesse falar depois aqui fora. Gostaríamos de agradecer muito, né, a sua presença e a ajuda aqui conosco, né? Aqui nós temos um livro, que é um livro meu sobre planejamento estratégico, quem sabe, numa nova versão. Ele é um livro refeito, era um livro de 1990, que nós estamos colocando aqui, né? E agora, refazendo, temos aqui um certificado, né? E uma pequena lembrancinha nossa para você. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado.